Olá, você está no podcast MasmorraCast, o podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com. Aqui é a Angélica e hoje nós vamos gravar as leituras de comentários com o Daniel. Oi, Daniel. Olá, tudo bom? Tudo. Oi, Marcos. Boa noite. 5 bons filmes. De toda essa lista, o Magnolia realmente é um filmaço e tem um dos melhores diretores em atividade do mundo. A frase de Os Bons Companheiros de Joe Pesci, escrita é uma das mais famosas do cinema americano. Foram escolhidos excelentes filmes, parabéns pelas escolhas e por mais um excelente cast. Opa, muito obrigada, Eduardo, pelo seu comentário. Então, esse podcast foi muito gostoso de gravar, né, Marcos? Eu também gostei bastante. A gente falou sobre filmes que a gente gostava, né? É sempre bom conversar sobre isso. E vejo que o Eduardo gostou do Magnolia e dos Bons Companheiros, né? Também deve estar na lista dele de filmes preferidos também. Ai, com certeza. Então, eu vou ler outro comentário aqui do Eduardo, que ele fez lá no blog. Manda ver. Ele falou assim, é sobre o podcast Animações e Nostalgia. Ele falou, eu deixei esse cast para ouvir por último. Afinal, eu adoro animações, principalmente os asiáticos. Tsubasa significa asas em japonês. O Tsubasa dos Super Campeões vem jogar no São Paulo Futebol Clube, que na última versão virou Brancos, por causa de direitos autorais. Em Cowboy Bebop, o nome da mulher do grupo é Faye Valentine. Samurai Champloo é do mesmo diretor, Shinichiro Watanabe. Gosto de desenhos da Marvel e da DC, como Superman e Batman, inimigos públicos. Não posso esquecer que coleciono os clássicos Disney e os filmes da Pixar. Espero que um dia existam desenhos nacionais de muita qualidade, sem serem flash, que é bem triste. Parabéns de novo e até um novo podcast. Então, muito obrigada, muito legal esse comentário dele, né, Marcos? E, Marcos, Tsubasa significa asas. Tá vendo? Essa é meu largo desconhecimento do idioma japonês que causou isso. Veio falar que Tsubasa é nome próprio, tá vendo? Né, Daniel? O Daniel gravou junto, ele lembra. Sim, eu lembro que eu comentei dessa história, né? Jogar no São Paulo, né? Sim. Que eram brancos, na verdade. Pois é. Então, Marcos, quer ler o outro? O comentário do Eduardo também, a respeito do podcast Cinema Alternativo e Diversidade Sexual. A mudança de tema foi bem pertinente, afinal, Shana tem um conhecimento do cinema alternativo, o que foi muito bem explorado. Eu baixei o filme Short Bus, levei um susto com as cenas de sexo mais explícito, pois não estava esperando. Parabéns por mais um ótimo podcast e espero o tema inicial ser discutido futuramente, é muito bom. É isso aí, bom, eu também tomei um susto quando eu assisti o Short Bus, mas no fim eu acabei gostando do filme, né? E tem uma tendência aí aos diretores assim que fazem cinema dito sério, autoral, colocarem cenas de sexo, né? Dentro da trama. Então, acho que essa surpresa que a gente toma aos poucos vai passando, né? Em relação a isso. Qual era o tema mesmo que a gente ia fazer antes, Angélica? Tu lembra? Eu lembro, a gente ia fazer um podcast sobre cinema mainstream versus cinema alternativo. E a gente foi conversar com a Xana Chanchada e acabamos mudando, porque a gente achou mais legal. De qualquer maneira, foi muito interessante. Eu não assisti ainda o Short Bus, né? Mas eu tô muito curiosa de assistir, viu, Eduardo? E eu não tenho problema com cenas de sexo. Eu costumo assistir, pra mim não tem problema cenas de conteúdo adulto. Mas que bom que você aceitou a nossa indicação, né, Marco? Que bom que ele escutou a indicação e procurou assistir o filme, né? Isso é legal. É um grande prazer a gente saber que o pessoal escuta as indicações aqui, procura o filme, assiste e comenta. A intenção do podcast é esse, né? Sim. E o Daniel também estava contando aí antes, né? Sobre uma experiência aí com outro filme com conteúdo adulto, né, Daniel? Sim, o Ovos de Ouro. Do Bigas Luna, né? Isso. Tinha 10 pessoas no cinema. E no cinema não, na sala lá que foi mostrado a sessão de filmes espanhóis. E quando terminou só tinha 6 pessoas. Eu, minha irmã e mais 4 pessoas. Ainda bem. Gostou do filme? Eu lembro muito bem, assim, o filme. O filme é interessante. O cara é um tipo garanhão, entendeu? Ele tá construindo um prédio. Aí ele usa... Ele é o Sérgio Naya espanhol, entendeu? Ele usa areia de praia na obra? Ele usa alguma coisa não perfeita lá. Acho que é o cimento, não tenho certeza. Faz muito tempo que eu assisti o filme. Aí o prédio desaba, aí ele é obrigado a fugir da Espanha e vai para os Estados Unidos. Pensei que ele vinha pro Rio de Janeiro, tudo quanto é bandido vem pra cá. Ele vai morar nos Estados Unidos. E tem bastante cena de sexo, assim. Legal. Depois eu quero assistir esse daí também.
Assista que é interessante. Eu não assisti o Short Bus e fiquei curioso. Depois tu vai assistir também. Eu vou baixar. Vou ver mas não vai ficar chocado não, né? Não. Tá sexo não me chocam. Tá certo. Olha, muito obrigada, Eduardo, pelos seus comentários, tá? Continue comentando. Se você puder, indique o nosso podcast. E fica aqui uma pergunta para Eduardo, Marcos. Eduardo, você não quer gravar com a gente qualquer hora e bater um papo sobre cinema com a gente? Né, Marcos? Olha, já deu para perceber que o Eduardo ele tem bom gosto para cinema, ele tem conhecimento, então ele tá convidado, viu? Seria uma aquisição importante aqui pro podcast. A gente gostaria muito da presença dele. Quanto mais gente conversando sobre cinema, melhor, né, Daniel? Com certeza. O Eduardo vem aí conversar com a gente. Vamos passar momentos agradáveis falando sobre cinema, que é muito bom, viu? Tá certo, muito obrigado. O Eduardo também tem um excelente gosto para podcasts, viu? Sim. Isso sem dúvida, né? Então, última coisa. E aí, Marcos e Daniel, o que vocês acharam do podcast sobre cinema épico, dramas históricos? Como é que foi isso daí? Como é que foi essa gravação? Eu gostei bastante. Eu gostei. Eu acho que a gente tem que gravar sempre que possível. Eu quero estar sempre participando. Meu grande problema é esquecer o nome de filmes. Isso eu também. Então, olha, pessoal, muito obrigada. Agora acabou já o Prêmio Podcast, a gente não ganhou, né? Tudo bem. Mas olha, muito obrigada, gente. Quem votou na gente, de coração, tá? Fica aqui o nosso agradecimento. Ano que vem a gente vai tentar de novo. De qualquer maneira, esse Prêmio Podcast foi muito bom para divulgar um pouco o nosso blog, falar um pouco sobre cinema. Eu acho que quanto mais podcasts de cinema existirem aqui no Brasil, é a melhor coisa. E de outros assuntos também. Eu acho que tem que ser mais divulgada essa mídia podcast, né, Marcos? Olha, isso é uma coisa importante que você está falando pelo seguinte. Quando surgiu o blog, ele é uma forma alternativa de imprensa, de divulgação do conhecimento e da informação, né? Quer dizer, a difusão da informação está na mão agora também das pessoas comuns através do blog e do podcast também. É uma forma alternativa de imprensa, de expansão do conhecimento, de troca de informações entre as pessoas. Isso é importante pra caramba, viu? Muito mesmo. Poxa, legal, então. Então, pessoal, fiquem com mais um podcast aí, espero que vocês gostem. Quem quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com, tá? Que a gente responde, ou fazer comentários lá no blog, que o Eduardo fez, tá? E muito obrigada, curtam em mais um podcast. Abraço! Hoje nós vamos falar sobre cinema épico e dramas históricos e vamos receber aqui o Daniel Ruiz. Tudo certo, Daniel? Tudo certinho. A Angélica Hellish, do blog cinemasmorra.wordpress.com. Tudo certo, Angélica? Tudo certo. Prazer em participar. Opa. E o Thiago Santana, da comunidade Cinema Hell. Tudo bom, Thiago? Opa, tudo ótimo. Olha, antes de iniciar eu queria saber o seguinte... Tiago, você tem alguma novidade, alguma coisa que você queira comentar a respeito da sua comunidade e tal, que você queira divulgar? Nada muito notável, assim. Às vezes não fica meio parado, assim. Quando eu posto filmografias compostas de diretores, tudo em rapid share. E qualquer novidade no mundo cinematográfico a gente posta por lá, mas os tempos estão tranquilos. Tá certo. E Angélica, e você tem alguma novidade que você queira divulgar do blog ou falar sobre o Sarau Voador, que tá chegando o dia, né? Eu tenho sim. Dia 21 desse mês já vai ter a primeira parte do projeto Sarau Voador, tá? Quem quiser se inscrever, pode se inscrever através do e-mail desse blog, tá? Que já está lá embaixo do post. Ou então mandar um e-mail para claudiadoitapema@hotmail.com. Quem tocar algum instrumento ou quem fizer esquetes teatrais... ou então tiver literatura de cordel e tal, pode participar, que é um espaço livre de expressão para todos aqui em Guarujá, ok? Opa, Daniel, você quer divulgar alguma coisa? Você tem algum recado para passar? Sim, eu achei
esse blog que eu coloquei embaixo aí, filmesépicos.blogspot.com. Então, eu já baixei o filme aí. Quando o Marcos falou pra mim que ia ter a podcast, eu entrei nesse blog, achei um filme aí, já baixei, já assisti 40 minutos do filme. Opa. Foi bom atrasar. Pô, legal. Eu baixei o Markéta Lazarova, é um filme tcheco de 67. Esse eu não conheço, hein? Markéta Lazarova? Markéta Lazarova. Eu também não assisti, mas consideram esse filme um dos melhores, ou talvez o melhor filme tcheco de todos os tempos. Exatamente, é isso mesmo que tá no blog. O melhor filme tcheco de todos os tempos. Legal. Então, já que o Marcos não comentou, eu gostaria de comentar assim com vocês, perguntar a cada um pessoalmente, o que vocês consideram filmes épico, ou épico em geral? Hein, Thiago, o que você considera um filme épico? O que caracteriza um filme épico para você? Eu ia justamente fazer essa pergunta, porque o amigo Daniel falou de filme épico quando o me convidou para essa sessão do podcast. Eu estava com ideia de filme épico, de filme grandioso, em todos os sentidos. Seja se passando nos tempos atuais, passando na época de Cristo, passando sei lá onde, assim. Mas eu vejo que também tem esse aspecto, tem gente que associa com filme de época, né? Uhum. E, tipo, desde Gladiador até Ben-Hur, assim, vários filmes. Mas eu não sei, eu acho que o filme épico tem várias proporções. Eu acho que não só o tamanho, né? Filmes compridos, filmes com muito gasto na produção, com uma história muito grandiosa. São filmes grandes, assim, pra dizer bem o básico. Certo. E você, Marcos, o que você considera um filme épico? Ou o que caracteriza um filme épico, por exemplo? Então, esse termo épico, ele vem da poesia épica, né? Que a gente, se for citar um exemplo, a Ilíada, a Odisseia, os Lusíadas, que são aquelas grandes aventuras heróicas, né? Em que um herói, ele serve para ser um exemplo de um povo, né? Os atos, a aventura daquele herói, ela é uma metáfora para as aventuras e para as desventuras que um povo inteiro acaba vivendo. E o filme épico é um pouco isso mesmo, é uma grande aventura heróica, em que você tem aí o herói decidindo o destino de um povo, às vezes o destino da humanidade toda, né? E ele também tem vários subgêneros. Você pode ter o filme épico, como o Thiago falou também, é um filme normalmente com grande orçamento, com muitos extras, um filme grandioso, e tem vários subgêneros. Você pode ter um filme épico de guerra, pode ter um filme épico histórico, pode até ter um filme épico passado nos dias atuais, se ele tiver essas características aí, né? Pode ter faroeste, épico, guerra, assim por diante. Sim, e você, Daniel? Tu curte filme épico? Gosta? Curto sim, curto bastante. E fora esse daí tcheco, né, que você baixou, tu lembra de algum filme épico legal? Spartacus. Ele é seu filho, Espartaco. Ele é livre. Ele é livre. É livre. Vai se lembrar de você, Espartaco. Porque vou contar. Vou contar quem era seu pai e com que ele sonhou. É legal. Ben-Hur. O Ben-Hur é o maior filme gay de todos os tempos, só pra deixar claro. Entre outros, né? Tem bastante opções, né? Em termos de filme épico. Algumas pessoas consideram Senhor dos Anéis épico. Eu já não acho que seja, né? Porque o épico seria meio que baseado numa história que supostamente foi real, né? Sim. Então eu acredito que o Senhor dos Anéis não entre nessa do filme épico. O que você acha, Marcos? Entra? Eu acho que sim, é épico sim, porque você pode ter o épico de fantasia, né? Você pode ter uma história totalmente fictícia, passada no outro mundo, mas ainda assim, pelo fato de ser uma aventura heróica e até o filme Senhor dos Anéis entra bem nisso porque ele é um filme grande, com muitos extras, grandioso, né? Acho que dá pra classificar como épico sim. O Thiago não é muito fã, né, do Senhor dos Anéis, né, Thiago? Não, eu não estou acostumado a ver muitos épicos mais atuais, né? Esses sucessos, blockbusters de bilheteria. Mas tem os antigos você gosta, os clássicos, talvez? Não é que eu considere. Os antigos eu gosto. Os antigos eu vou assistir aqui. Realmente não estou acostumado a assistir esse tipo de filme. Mas, para citar alguns que eu gosto, tem o Andrei Tarkovsky, os dois primeiros chefes são do Coca-Cola, o próprio Apocalipse Sinal também.
Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, o que mais? Até um filme do Robert Altman, que tem quase 3 horas de duração. Eu não vou dizer que ele é um épico, assim, mas é um filme bem grandioso dentro de um pequeno vilarejo que chama Nashville, que se passa nos anos 70. É meio que musicado, assim, né? Um filme que tem muita ambiente de música country, mas ele não seria um épico, assim, seria um semi-épico, vai. Deixa eu ver o que mais. É Berlim, do Kubrick, o Dr. Mabuse, do Fritz Lang, o próprio Metrópole, Fritz Lang, que é um pouquinho menor, né? Um pouquinho menor não, tá metade do tempo, né? O Dr. Mabuse tem 4 horas. Tá certo. Vocês sabiam, por exemplo, que A Vida de Brian, do Monty Python, é um épico? Não. É um épico de humor, mas é um épico, sabia? Assistiu esse daí, Daniel? Não assisti. É legal pra caraca, tem que assistir, que A Vida de Brian é hilário. O que é A Vida de Brian? A Vida de Brian, Monty Python. A Vida de Brian é a versão do Monty Python pra Vida de Jesus, né? Então já imagina o que sai daí, né? É, foi meio polêmico isso daí, é muito engraçado. O Brian, ele acaba sendo crucificado meio por engano. Ele vira um guru, também totalmente por acaso. É bem legal. O Thiago conhece, Thiago? Mas infelizmente não sou muito fã do Monty Python não, viu? Ah, eu sou. Eu gosto do final do Vida de Brian lá, porque não dá nenhum spoiler, mas tem aquela música que ficou bem conhecida, né? Always Look on the Bright Side of Life. Sim. Legal, um momento bem irônico, assim, mas é como humor, assim, eu nunca achei graça, assim. Não vi todos os longas metragens deles. Recentemente lançaram em DVD as primeiras temporadas do série que eles tinham na Inglaterra, né? O Flying Circles. Mas não faz muito meu estilo, não, viu? Sim, eu sou meio chegada no Monty Python. Monty Python tem também o Cálice Sagrado, também não deixa de ser a versão deles pro Rei Arthur e pra busca do Cálice, né? Também é outra que é um sarro esse filme. Os homens que falam "Ni!" We are now no longer the knights who say "Ni, ni." We are now the knights who say "Eki, eki, 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 patang, zum, boing." Os cavaleiros que falam Ni, é uma confraria aí que a gente precisa fundar a qualquer hora. Certo. Então, aí eu baixei aqui uma tremenda de uma lista gigante de épicos, né? E tem vários épicos aí que eu fui aqui assinalando o que eu assisti. Por exemplo, tem o recente, 2008, tem aquele A Duquesa, né? Eu não lembro da atriz, tá? É a Keira Knightley, né? Isso, é do Sorriso que Dá Medo. Então, a Ilha da Garganta Cortada, um péssimo épico com aquela... que é uma atriz muito bonita, mas é péssimo, um péssimo filme. Tem a Lenda de Beowulf, que é uma animação, né? Mas é um épico também. Eu acho uma bela animação, por sinal. Então, tem a Lenda muita de gente Grendel. criticou A Lenda de Beowulf também por causa que as expressões dos personagens, ele é em computação gráfica, né? Ainda não ficaram perfeitas. Tem horas que parece que eles estão com o rosto inexpressivo, né? Então dificulta você se emocionar um pouco com a história, né? Mas eu ainda achei legal, assim, me diverti. Eu acho curioso. Então, e dando uma olhada aqui, tem uns épicos que também não são americanos, né? Tipo A Maldição da Flor Dourada, que é um épico chinês, né, Marcos? Então, Eu acho que você viu recentemente esse épico, né? Eu revi recentemente, que eu tinha assistido um dia desses aí de madrugada e eu acabei dormindo na metade do filme, eu tentei ver de novo, né? E tal. E é uma coisa engraçada essa coisa do épico chinês, etc., porque os chineses, os tailandeses e os russos, eles produzem bastante cinema épico, tá na tradição de cinema deles, né? Nem sempre chega aqui. Essas produções deles, e esse da Flor Dourada, que é do Zhang Mu, né? É um tremendo de um épico. Ele é mais um filme de intriga palaciana, né? Tipo, uma intriga meio shakespeariana, mas tem uma grande batalha no final também, muito bem filmada, assim, vale a pena assistir, viu? Então, continuando aqui, o Thiago tem algum épico que ele gostaria de comentar com a gente? O Kurosawa, né? Sete Samurais, Uran, Kagemusha, Samurai, eles todos são... Inclusive inspiraram muitos filmes americanos de aventura, né? O Sete Samurais foi até filmado nos Estados Unidos como Sete Homens e um Destino. E se você for pegar, é a construção perfeita de um épico de ação, okay, né? Porque ele não é inteiro batalha, aquela batalha que você não entende o que está acontecendo, você não sabe nem quem está lutando contra quem.
A maior parte do filme, na verdade, é em diálogos, esquematização, né? Que a história é um vilarejo pobre que todo, com uma certa frequência, é assaltado, é judiado por um bando de bandidos lá, uns caras lá que é uma comida deles, né? Aí eles querem contratar uns samurais pra defender eles, só que os caras têm dinheiro nem pra correr, quanto menos pra samurai. Eles vão recrutando quem aceite trabalhar pra eles, mesmo sem esse peso de coisa, né? Aí fica todo o plot, né? O enredo da história é nisso, né? Eles ficam num vilarejo se cercando, assim, do mundo inteiro, né? É um filme que foi ser um filme de guerra também. E Certo. assistam, é uma obra-prima. Sim, Marcos, gostaria de comentar? Então, eu gosto dos Sete Samurais e eu acho uma coisa engraçada também nesses filmes do Kurosawa, que vários deles, né, são com o Toshiro Mifune, né? E tal. E ele é um pouco, ele é um anti-herói épico, né? Porque ele é aquele herói que ele não tem um caráter assim tão grande, tão perfeito. Ele é um cara cheio, são heróis assim cheio de defeitos, meio malucos às vezes, né? E tal. Eu acho legal essa coisa dos épicos do Kurosawa ter uns heróis um pouco mais humanos, né? E tal, do que os heróis que a gente costuma ver dos épicos, que eles são invencíveis, tem aquela moral perfeita. No Kurosawa é uma coisa um pouco mais humanizada. Eu acho bacana também por causa disso. Então, interessante. E vocês já repararam que esses heróis dos épicos, né, principalmente os heróis de Hollywood, né, eles são pessoas assim que, tipo assim, as histórias são um pouco enfeitadas, né, na verdade. Eu acho que não apenas nos Estados Unidos, né? Tem um filme que também é outra obra-prima do filme europeu, francês, do cinema mudo, do Abel Gance, o Napoleão, né? Um filme que também tem mais de 4 horas. Foi relançado várias vezes. Uma das vezes quem foi o próprio Coppola, que eu já citei. E é um filme muito grandioso sobre uma figura histórica conhecida, né? Então você vai ver no filme, encontrar no filme justamente aquilo que você espera ver do jeito que você espera que retratem Napoleão, né? Um semideus, um cara muito inteligente que salva todo mundo, que é o bonzinho, não mostra ele cometendo nenhuma falha, até quando ele falha, ele é do jeito heróico, né? E tem cenas muito, muito bem feitas. Eu acho que ele é impressionante, que ele combina tudo de bom do cinema mudo, né? Desde o virtuosismo do Eisenstein, o drama do expressionismo alemão, a montagem, assim, é um filme maravilhoso, só que tá sempre, viu? Que era bem comprido mesmo. Eu mesmo confesso que eu não vi de uma vez só, não, vi mais de uma sessão. Recentemente o Clint Eastwood, ele filmou 2 épicos, né, paralelamente, né? Não sei se vocês assistiram Cartas de Iwo Jima e... Qual é o outro, Marcos? Conquista da Honra, né? Flags for Our Fathers. Isso. Então, acho bem legal. O Clint Eastwood é um senhor, assim, de idade bem dinâmico, né? Ele tá trabalhando até hoje. Acho que ele não tá mais atuando, ele já parou de atuar. Mas ele mesmo... Dá pra se dizer que os filmes do Clint Eastwood, por exemplo, os faroestes lá, eram como épicos, por exemplo? Esse daí que ele filmou agora, que é recentemente. Não, mas os antigos, assim, na carreira inicial do Clint Eastwood, são filmes épicos? Por exemplo, aquele filme O Bom, o Mal e o Feio, do Sérgio Leone, que é com ele e tal, eu acho que aquilo não deixa de ser um épico, né? Porque tem cenas com exércitos, etc. Tem toda uma saga que os 3 vivem, né? Tá certo que eles estão atrás de ouro, né? De dinheiro e tal. Não são heróis, não são exatamente heróis épicos, né? São aqueles pistoleiros individualistas que estão atrás da grana. Mas o filme não deixa de ser grandioso e ter algo de épico, sim, tal. É um épico western, né? Um western espaguete épico, né? Agora eu ouvi alguém falar aí, um tal de Marcos aí, que ele ia destruir o Gladiador, Marcos. Pode começar. O que você disse que eu ia destruir o Gladiador? Destrói o Gladiador. Eu não gosto muito desse filme, né? Porque... Por quê? Não que ele não seja um filme interessante, tudo, não tem as características de um épico, é que eu não consigo me identificar com o herói dele, né? Com o Máximos lá, né? Eu acho que ele, como herói épico, ele é um cara assim, à procura meramente de uma vingança pessoal e tudo. Eu não consegui me identificar. E também essa coisa dele ser o opressor, né? A gente vê o herói épico como um libertador, como um cara que vem das camadas mais baixas e ascende, né?
e tal. Então eu não consegui achar muita graça nesse personagem. Eu torci o tempo todo pra ele morrer, né? Inclusive, durante o filme. E aí, Thiago? Gosta do Gladiador? Nunca assisti. Opa! E você, Daniel? Eu... Tá aí ainda? Alô? Alô, Daniel? Tô aqui. Então, Tá eu peguei o filme pela metade, né? Eu não assisti o filme inteiro. E, na verdade, não foi, assim, também tão interessante quanto falavam, né? Falavam muito bem do filme. Quando eu assisti, eu não achei, assim, tão bom. E aquela que o Marcos falou, né? Realmente o cara faz parte da opressão. Tem aquela reviravolta, né? O cara vira um escravo, que vira um gladiador, que enfrenta um imperador, né? Sim. E outra, ele foi... Os caras mandaram matar ele porque o imperador tinha ciúme dele, né? Aí, pra se vingar, os caras não conseguem matar ele, ele volta como escravo e depois acaba virando o gladiador e no final todo mundo já sabe o que acontece, né? Quem assistiu, né? Então, mas é mais ou menos isso. O gladiador ele me lembra bastante o Spartacus, né? Só que eu acho que só aquela cena que tem no Spartacus, que é a revolta dos gladiadores, e quando eles tomam o local e vencem aquela legião romana, já vale pelo filme do Gladiador 2 vezes, né? Pelo menos. Caramba, aí, eu tô aqui dando uma olhada. E aquele filme Excalibur, cara, dos anos 80? Esse é demais, né, ô Thiago? Você gosta desse? Não assistiu? Não vi. Eu acho que o Thiago não gosta muito de épico, né, Thiago? Não, eu gosto sim. Tem uns épicos do David Lean, que o pessoal adora pegar no David Lean, fala que é comercial demais. Eu acho que ele fazia filmes comerciais com uma veia mais agradável, né? Assim, você tá vendo cinema, que ganha 30 Oscars lá, que dá pra assistir, assim, o Dr. Zhivago, o Dr. Alonso da Arábia, Tiro Rio Kai, mas filmes muito grandiosos, assim, eu prefiro esses mais alternativos, assim, tipo Berlim Alexander Platz, do Fassbinder, ou All Lucky Men, do Lindsay Anderson. Pior época de todos os tempos, né? Tem o Calígula do Tinto Brass, que tem uma história controversa, que ele foi dirigido por ele e pelo diretor da Penthouse, né? Que achou que o filme não estava pornográfico o suficiente e fez algumas alterações, né? Inclusive o próprio Spartacus, que eu gosto, né? O Spartacus que o Marcos comentou, ele também foi pego na metade. Ele foi dirigido por outro cara e o cara foi demitido porque assumiu a direção. Certo. Calígula é uma história assim bem singela, né? Gosto muito. Essa época aí essa fase do Império Romano só teve imperadores bonzinhos, né? Gente muito boa. O Calígula foi um dos piores, né? Mas o filme aí do Tinto Brass é interessante, né? É um épico diferente, tem cenas de sexo explícito, né? E tal, tem uma coisa meio transgressora, assim. É um filme interessante, marcou época, né? Muita gente foi ver o filme, essa coisa dele ter as cenas de sexo gerou uma curiosidade sobre ele muito grande. Eu tô com um filme aqui pra assistir, não deu tempo de eu assistir por causa das correrias, aquele filme El Cid, né? Que parece que é bem legal, também é bem... quando você coloca épico, normalmente aparece El Cid. Eu tô curiosa de assistir. Alguém assistiu El Cid aí pra comentar? Acho que ninguém. Caramba. Eu assisti muitos... tá bom hoje. Eu assisti muitos anos atrás, né? É com o Charlton Heston, né? Mas esse não é gay. Não. O El Cid é aquele herói da Reconquista Espanhola, né? Se eu não me engano, quando o rei Fernando de Aragão resolveu retomar, né, as partes da Espanha que ainda estavam no comando dos mouros, o El Cid foi um capitão aí do exército que liderou as tropas. Depois a história já é coisa que ele morre e os mouros tinham tanto medo dele que eles botam o corpo dele num cavalo, né? Pra eles acharem que ele ainda tá vivo e continuarem temendo, né, a presença dele no campo de batalha, né? Eu lembro dessa cena final, assim, faz muitos anos quando eu assisti, de uma pessoa assim, a cavalo pela praia. O cara tava morto, eu lembro, sim, mas eu tava querendo reassistir antes de gravar e acabou não dando tempo. Agora o Charlton Heston tem uma coisa engraçada, que é o guerreiro que... Ele fez vários filmes épicos, é o guerreiro que nunca fica descabelado, né? É impressionante, o cabelo tá sempre penteadinho. Não tem muito cabelo, né, também, sei lá. Já tinha aquele... como é que é?
Negócio que gruda lá na cabeça, esqueci o nome. Tinha aquele ator também, o Victor Suglu. Então, Coração Valente, que coisa bonita, né? Quem gosta do Mel Gibson aí deve conhecer Coração Valente. Tem o Cyrano de Bergerac, de 1990. Esse daí é com Gerard Depardieu, que é um ator que eu gosto muito mesmo, né? E tem uns outros filmes épicos aqui. Tem os nacionais, tem o Desmundo, de 2002. Esse daí eu acho que você assistiu, Marcos, o Desmundo. Não, o Desmundo eu não assisti. Mas você assistiu Guerra de Canudos, por exemplo, a nacional? Esse eu assisti, mas eu não gostei muito não, viu? Eu achei bem legal. Tem nessa lista aí o Idade da Terra, do Glauber Rocha. Ah, o Glauber Rocha é Deus e o Diabo na Terra do Sol, não? Não, Idade da Terra. Idade da Terra. Eu nunca vi esse filme inteiro, vi alguns trechos na TV, Canal Brasil, e é um filme que eu não vi inteiro, já vou avisar agora, mas eu tenho certeza quase que absoluta que é o pior filme que já fizeram na face da Terra, né? Porque o Glauber Rocha pra mim já é o pior diretor da história já do mundo lá, mas esse filme é o ápice da falta de talento dele, na minha opinião, né? Então, Glauber Rocha, é interessante você ter abordado esse assunto aí, porque eu não assisti o Deus e o Diabo na Terra do Sol, apesar que falam que é bem legal. Mas ele é um diretor bem... Tipo assim, muita gente gosta e, tipo assim, é gostar ou odiar, né? Acho que não tem meio termo, né, Marcos? Ele é um meio... Não, mas o meio termo poderia ser assim, porque tem muita gente que não gosta dele, tem gente que endeusa ele. E assim... Tem filmes dele que eu acho mais legais, outros que eu não gosto tanto e tal. E os filmes dele são irregulares mesmo, né? Ele tem momentos assim do filme muito brilhantes e tal, e tem algumas partes em que realmente você fica meio perdido, até você fica caceteado também, né? É muita alegoria, né? Sei lá, será que é isso? Ficou uma coisa até meio datada, de certa maneira, por causa da influência que ele tem da novela Vague, que já é outro movimento do cinema que também, de certa forma, ficou datado, né? Não são filmes hoje que você assista com aquele prazer, etc, né? Olha, sem querer cair muito para esse outro assunto que é o cinema novo brasileiro, que nem está em pauta, mas só botando uma observação, que é a impressão que me dá, porque eu não vivi a época, não presenciei isso na época, mas é a impressão que da época aqui do Brasil eles viam, estava surgindo a novela de vague francesa, né, que é a nova onda francesa, cinema no japonês, cinema não sei de onde, todo o país, assim, tradicional, o cinema estava se reinventando. E a impressão que dá é que eles queriam formar um movimento novo, custe o que custar, assim. Não importa o que estilo que eles fossem fazer. Então ficou igual assim, pra mim, me parece meio aquela expressão que dizem, né, macumba pra gringo ver, assim, é uma coisa bem... E distorce o regionalismo brasileiro, né? Deve ter muito gringo aí, inclusive o meu querido Scorsese, que eu não sei como que ele deve ter fumado crack demais para adorar esse Glauber Rocha. Ele falou que ele ia toda semana no cinema, lá em Nova York, que via uma obra-prima, toda semana. Vindo da Itália, vindo da Alemanha, vindo de onde? Aí chegou aquele filme lá, O Dragão das Maldades contra o Santo Guerreiro, e de acordo com ele ofuscou todos os outros, né? Mas na minha cabeça, assim, todos esses filmes aí parecem mesmo uma coisa... se aproveita do jornalismo da pior maneira possível. Ele distorce a realidade, porque a intenção não é bem essa, né? Mas ele não me convenceu, assim, eu nunca gostei, não. Um filme brasileiro muito bom sobre regionalismo é o Pagador de Promessas da Anselmo Duarte, da mesma época. É legal o Pagador de Promessas. Esse filme é lindo, realmente. Então, o gênero épico aí, ele tem a pecha de ser um filme grandioso, né? Um filme com orçamento, tipo assim, grande e tal, e costuma ser histórias reais, né? Pelo menos uma parte deles, é que nem o Daniel falou. Eu gostaria de comentar sobre um filme, talvez vocês não tenham assistido, mas é um filme com o mesmo ator do Senhor dos Anéis, que é o... qual é o nome, Marcos? Guardou branco, hein? Mas qual personagem que ele faz? Não, o Aragorn. Viggo Mortensen. O Viggo Mortensen, isso. Um filme muito bonito chamado A La Triste, de 2006. E esse filme aí, eu acho que o Marcos assistiu também. É um filme encantador, esse A La Triste, né, Marcos? Um filme épico também.
Então, eu gostei. Esse Alatriste, ele é um personagem criado por aquele escritor Arturo Pérez Reverte. E ele teve uma série de livros, aí foi um sucesso bem grande na Espanha, né? Aí resolveram fazer essa versão cinematográfica com o Viggo Mortensen. Eu acho o filme bem bacana, bem feito, assim. É uma boa adaptação do livro. E o Viggo Mortensen tá ótimo, né? Ele leva um pouco o filme nas costas, né? Com a atuação dele. E é um diretor espanhol, né? O nome dele cadê? Não lembro o nome do diretor. Agustín Dias Yanes, o nome desse diretor, né? O filme é muito bonito, de 2006, é um filme que vale a pena ser visto, viu, gente? É um filme legal e é uma história verídica, olha lá, triste. Então, Marcos, gostaria de falar um pouco sobre outros filmes e tal. Tem vários, tem filmes até relativamente recentes, que nem esse Amistade, por exemplo, de 97, é um filme também na categoria épico e muito bonito. O Spielberg, né, que dirigiu. Apesar que eu não gosto muito dos filmes do Spielberg. Mas esse Amistade vai desculpar, é muito legal. Mesmo o Spielberg tendo ele é um diretor assim que o pessoal que curte cinema alternativo torce o nariz pra ele, mas esse filme é bem legal mesmo, é muito bonito, bem filmado, é uma história muito, sabe, rica de conteúdo assim pra se refletir, eu acho, particularmente. Então é um filme muito bem feito mesmo, o Amistade. Mas ele acabou não sendo um grande sucesso, né? Acho que esperava-se que ele fosse mais bem sucedido na bilheteria e tudo, acabou não. O Spielberg ele não tem conseguido emplacar, né? Nesses filmes mais assim. Ele acerta a mão com o filme adolescente. Quando é um filme de temática mais adulta, não sei, ele acaba não conseguindo ter grande sucesso de público, né? É uma coisa que parece que persegue ele um pouco, né? Eu acho que já conseguiu algumas vezes, né? Tem a Lista de Schindler e o Resgate do Soldado Ryan, que ele ganhou o Oscar nas duas vezes, inclusive. Né? Com certeza, a Lista de Schindler, muito legal. É verdade, nesses dois ele acertou. Apesar que eu não gosto do Resgate do Soldado Ryan também. Nem eu. Parece tipo dirigido pelo Walt Disney, assim, uma coisa muito... o final horrível. O final do filme é terrível. Então, tem aquele filme aí recente, Alexandre, que coisa horrorosa, com aquele cara de pôster do Colin... Qual é o nome daquele... Colin Farrell? Colin Farrell, né? Ixi, horrível. Marcos? Eu acho que ele é pra Farrell qualquer filme, né? Porra, aquele cara, puta que pariu, horrível. Mas a culpa é do Oliver Stone. O estúdio impôs a presença do Colin Farrell, né? Aliás, parece que não estavam nem querendo fazer o filme. Aí o Colin Farrell ajudou a captar o dinheiro e o Oliver Stone teve que engolir o cara, né? Só que ele acabou engolindo o filme, né? Também. Nossa, horrível. Porque como é que você vai ter um Alexandre, né? O filme é todo calcado na figura do cara. Tu põe um ator fraco, matou o filme, né? Com certeza, mata sim. Agora eu gosto muito de quando, não sei vocês, mas eu gosto muito quando o épico reúne esse tema, assim, essa temática, e tem humor também. Por exemplo, o Thiago talvez conheça Brancaleone e as Cruzadas. Eu acho um tremendo filme, muito legal. É Monicelli, né? Recentemente até o Tarantino fez um filme que posso dizer até um épico de guerra dele lá, que é o Bastardos Inglórios lá. Que também tem uma boa dose de humor, mas que não é o ético da maneira tradicional que a gente está acostumado, né? Só que vocês falaram do Resgate do Soldado, eu lembrei desse filme agora. Então, é legal também ter o Brancaleone e as Cruzadas e o primeiro, que é o Incrível Exército Brancaleone, né? Também esses dois filmes são demais, né? Eu gosto desse ator aí, qual o nome dele? É muito legal. É o Vittorio Gassman? Vittorio Gassman. E no primeiro, que é o Incrível Exército Brancaleone, tem o Vittorio Gassman e o Jean-Marie Volonté, né? Tem os dois. Vade Retro Satã. Então, Glória Feita de Sangue, 1957. Alguém assistiu? É meu filme favorito de guerra. Então fala um pouquinho sobre ele, Thiago. Contaram que nos anos 50, pós-guerra, Segunda Guerra nos Estados Unidos, é uma época meio controversa, porque ao mesmo tempo que glorificavam a guerra, né, glorificavam a coisa heróica, a coisa que esse foi um dos motivos até que eu não gostei desse filme recente do Clint Eastwood, já esqueci o nome dele, o Conquista da Honra. Não, Conquista da Honra. Conquista da Honra.
E eu gosto muito desse filme do Kubrick, aí, o Festa de Sangue, é justamente porque ele é o oposto disso, né? Ele não mostra que a guerra é uma coisa inglória, né? Esse é um filme bem inglório de guerra, né? E lembra até uns aspectos como A Cidade Aberta, do Rossellini, que não é bem um filme de guerra, é um filme de guerra, né? E eu acho que três filmes anti-guerra interessantes são o Steel Helmet, o Fuller dos anos 50 também, que bota em jogo até nas questões raciais, questões dos motivos pelos quais as pessoas estão lutando na guerra, no espaço na Guerra da Coreia, mas ao mesmo tempo que ele é meio inglório, assim, inglorioso, ele, no começo do filme, parece que é dedicado aos soldados que estavam naquele momento na Guerra da Coreia, né? Então fica meio controverso. E o outro é um filme que eu descobri não faz muito tempo, que chama, nome em português eu não estou lembrado, mas é do Nicolas Ray, chama Bitter Victory, né? Que a tradução literal seria Vitória Amarga, né? Também é um filme dessa mesma época, anos 50, é bem interessante, né? Uma ação anti-guerra bem... bastante conteúdo, né? Ah, sim, tem um filme dos anos 50, japonês, que chama Planice, que ele não apenas tem todos esses elementos aí que eu falei, como ele também mexe bastante com escatologia, com poder, assim, tudo de uma maneira bem bonita, assim, né? Uma grande influência do Takashi Miike, daquele diretor com Otikawa. Sim. Que filma muito bem, 59 filmes lá. Todos os filmes aí que eu falei eu gosto muito e acho que são ótimos filmes de guerra e anti-guerra, né? Sim, eu acho interessante o que você comentou, porque é fato, né, que o filme épico, ele, tipo, glorifica a guerra, não é, gente? O que você acha, Daniel? Sim. E não é uma coisa muito legal, né? Se você observar, a maioria dos filmes épicos, ele foca bastante a batalha, né? Por exemplo, a gente estava discutindo se O Senhor dos Anéis é ou não é um filme épico. Se você levar em consideração que As Duas Torres tem 45 minutos de batalha, só de batalha, né? Sim. Se você olhar, por exemplo, Spartacus, que é um filme bem antigo, né? Também tem aquele lance da batalha em campo. O Alexandre, que vocês comentaram que... Um cara de pôster. Colin Farrell ferrou o filme. Ferrou o filme. Ferrou o filme. O Ferrou o filme. Também tem bastante batalha, né? Quer dizer, eles focam bastante esse lado, né? Do conflito, eles glorificam, né? Parece assim, que a guerra e o martírio do personagem vai ser é uma coisa que vale a pena. Eu acho esse conceito meio ruim também. Então, continuando aqui, citando um outro filme, aliás, filme não, tem as séries, né, Marcos? Pô, teve recentemente aí, nos anos 2000, 2 temporadas da série Roma, que passou na HBO, se eu não me engano. É uma série muito legal, uma reconstituição muito bonita, né, Marcos? Então, essa série da HBO, Roma, teve 2 temporadas, né? A primeira acho que com 13 episódios e a segunda com 10, se eu não me engano, não é isso? Sim. Eu gostei muito disso daí, achei bem bacana, porque primeiro que pega pelo ponto de vista de 2, né, legionários romanos, né, o Tito Pulo e o... Como é o nome do outro mesmo? É o Vorinus. Isso, o Tito Pulo e o Vorinus, né? E eles, meio sem querer, acabam participando da história mesmo, né? Desse período em que tem a ascensão do César ao poder. A série narra a ascensão do César ao poder e a queda dele depois e a ascensão do Otávio Augusto, né, ao poder. E pega esse período aí também da Cleópatra, etc. A personagem Cleópatra aparece na série, Marco Antônio, e eles dois acabam sendo pegos por esse caldeirão, né, por esses acontecimentos históricos, são pegos no meio disso e acabam participando disso. É uma série... Ela acabou tendo só 2 temporadas por causa do custo, né, de cada episódio, que era muito grande e tudo, mas ela é reconstrução de época perfeita, uma história muito interessante, assim, atuações muito boas. Ela não fica nada a dever para os filmes épicos que a gente tem aí no cinema nos últimos anos. Eu acho que ela até ganha, para dizer a verdade, viu? Eu sou mais essa série Roma do que 90% dos épicos que eu vi aí nos últimos 5, 10 anos, para dizer a verdade. É bem legal. Assistiu essa daí, Thiago?
Não vi, eu ia até aproveitar para me despedir, porque vou ter que sair agora e para finalizar antes da hora, né? Bem que deu para ir, tô olhando aqui no relógio, 40 minutos de papo, né? Certo. E tem 2 filmes do Polanski que são bem interessantes, né? Que é um diretor que eu gosto muito, é o Tess, com a Natasha Kinski, e a versão que eu fiz do Macbeth, se eu me lembro, que eu não me falha a memória agora, essa versão é do Kurosawa, são as duas melhores. Já fizeram dessa trama do Shakespeare, né, que é sempre épica, né? Ok, então obrigada, Thiago, pela participação. Ok? Obrigada, Thiago. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau. Continuando aqui tá verificando aqui o que só uma coisa, Angélica, a gente também, já que a gente falou de Roma, outra série que também eu acho que é uma série épica, fantástica, é o Into the West, né? Nossa, fantástica. Eu não sei nem se o Daniel assistiu, essa ideia é muito bonita também, Daniel. Ela fala sobre a ascensão de 2 personagens, um é um indígena, né? Índio-americano, né? E outro é um rapaz dos exploradores lá que foram pro deserto. Então, ela é produzida pelo Spielberg, né? E ela justamente, ela se passa na conquista do Oeste, só que ela é interessante porque ela, como você mesma falou, ela pega do ponto de vista do índio, né? E também do ponto de vista do desbravador lá, do americano tal, que está tentando conquistar o Oeste. Ela pega esses conflitos, né, entre o branco e o índio, etc. Ela é uma série que tem, assim, mostra muito o massacre dos índios, né? A maneira como eles foram expulsos das terras, a estratégia também que existia para tirar a terra deles e levá-los assim a morrer aos poucos por doença ou até por incursões do exército mesmo, e a luta deles para sobreviver. Então, é uma série muito, muito bonita, assim, muito emocionante. Eu acho essa série fabulosa mesmo. Quem tiver condições, ou compre o pack, né, ou então baixe para assistir, porque é uma belíssima série. Então, e tem aqueles épicos antigos, né, dos anos 60, tipo Jazão e o Velo de Ouro. Essa daí tu assistiu? Deu risada? Não. Achou engraçado o Velo de Ouro? Então, Brasil aqui, Lampião, o Rei do Cangaço, 64. É um épico, Marcos. É um faroeste épico brasileiro. O Brasil, ele tem os seus épicos, né? Tem a história da independência, lá como é que é a Independência ou Morte. Tem a Independência ou Morte, tem também o Quilombo, o Gangazumba, né? Gangazumba, tal. Tem que são interessantes também esses filmes. Tem os dramas históricos, por exemplo, que o Silvio Bá dirigiu. O Brasil tem alguma coisa de cinema, se não épico, né, exatamente, mas de dramas históricos, assim. Tal. Sim. Agora, sabe o que eu gostaria que tu fizesse, Marcos? Tem um filme chamado Mestre dos Mares, o lado mais distante do mundo. E eu escutei já algumas pessoas aí falando muito mal desse filme. Eu acho esse filme um filme tão legal, acho que foi um pouco incompreendido, Marcos. Fala um pouco sobre o Mestre dos Mares, é um filme tão bonito. É dirigido pelo Peter Weir, né, com o Russell Crowe e o Paul Bettany, né, nos papéis principais. Fazendo o capitão... O Russell Crowe é o Jack Sortudo, né? Jack Sortudo, não sei, o outro faz aquele... O Paul Bettany faz o médico, né, Não, mas ele é importante, é um pesquisador. Lembra? Que ele é o médico do navio, mas ele também é um cientista, né? Ele também é naturalista, etc. Eles até vão parar na ilha de Galápagos, né, numa certa parte do filme, e ele fica pesquisando as espécies ali. Acho que o filme não fez muito sucesso porque ele tem um ritmo um pouco mais lento, e ele, em vez de se centrar na ação, ele é mais centrado no dia a dia dos marujos, né? Na amizade entre o capitão do navio e esse médico da tripulação, etc. Mas é um filme que eu acho muito bacana. Então, eu acho que ele focar mais esse lado humano dos personagens é a qualidade dele, não é o defeito, né? Eu acho um filme muito bonito, eu fiquei até meio triste porque esse é um filme que poderia ter uma continuação, né? Eu acho que ia ser válido haver uma continuação. E esse filme é um filme muito incompreendido, o pessoal criticou muito o Russell Crowe e a caracterização dele, né, no filme. É um filme muito bonito e vale a pena ser visto. Quem não assistiu, assista, que eu recomendo, viu? Um belo filme. Qual é o nome do filme? Eu assisti esse filme. Não é um filme muito bonito? Esse daí você não gostou? Gostei. Eu achei uma história tão redonda, tão bonita, tão perfeita, sabe? E ele foi muito detonado, esse filme, sabe? Não teve sucesso nenhum, nem
Eu não sei se teve sucesso de crítica, acho que a crítica até que gostou do filme. Mas não teve sucesso de público, por exemplo, né, Marcos? Então, mas é porque ele é um épico meio à moda antiga, né? Ele tem um ritmo dos épicos mais antigos. Ele não tem esse ritmo de ação vertiginosa aí dos épicos mais modernos, etc. Então talvez o público, por causa disso, não gostou muito, né? Certo. E tem uma outra série que eu tenho paixão, gostaria de falar um pouco sobre ela. É aquela série Shogun. É uma série antiga, dos anos 70. Eu acho uma série maravilhosa. É um belíssimo livro também. É daquele autor, qual é o nome? É o James Clavell, né? Richard Chamberlain, que fez Os Pássaros Feridos e tal. Uma série que apesar de ser uma série histórica, ela foca no romance dele com uma japonesa, né? A Mariko. E é uma bela série também, é uma bela reconstituição de época. Procurem essa série que vale a pena. Eu acho que, por sinal, é uma série que passa no TCM, né, Marcos? Eu não lembro se ela foi exibida no TCM, não me recordo agora. Eu acho que foi passado, assim, recentemente no TCM, eu acho que eles passam de novo. Quem tiver TV a cabo e tiver o TCM, pode procurar. E nessa série, além do Richard Chamberlain, agora lembrando que a gente até, o Thiago falou do Kurosawa, tem o Toshiro Mifune também na série, né? Ele é o Turanaga, né? Mas viu, o Shogun, vocês estão comentando, tem nesse blog que eu passei pra vocês aí. Então eu tenho essa série aí. Essa série é muito legal. Eu tinha o livro, eu lembro que a primeira vez quando eu li o livro, foi antes de assistir a série, eu fiquei encantada com a história. Tremendo épico mesmo, uma história muito curiosa, viu? Então, eu tava aqui dando uma olhada, tem também um filme chamado Scaramouche. Conhece, Marcos? É um capa-espada, né? Famoso tal. Esse eu não assisti. Então, tem o The Nathans, também conhecido como The Tudors. Então, The Tudors eu comecei a assistir no People and Arts semana retrasada. E aí, tá gostando? Achei interessante. Você se rebela um pouco porque o rei manda matar todo mundo, né? O Henrique VIII era um bom menino, né? Um excelente ser humano. Esse é aquele rei que ficava decapitando as esposas aí porque não davam filhos homens a ele, é? Eu acho que é esse, né? Falando nisso, Ana dos Mil Dias, né? Isso, exatamente. Esse é um épico também, é muito legal, hein? E antigo, e é um épico muito interessante, esse Ana dos Mil Dias. Que ela... Não, então, deixa eu só concluir. Então, tem esse Ana dos Mil Dias, que é antigo, e fizeram uma versão aí, eu acho que 2007, 2008, de um filme chamado A Outra Garota Bolena. O nome do filme no Brasil saiu como A Outra, né? Outra, exatamente. Exatamente, com duas atrizes muito bonitas, com a Natalie Portman e a Scarlett Johansson. Então, muito bonitas essas atrizes, né? Sim. Então, e esse filme, o pessoal também desceu a ripa nele, e eu achei um filme bem legal. Tipo assim, não é que nem o Ana dos Mil Dias e tal, mas é um belo filme também, não acho que merece ser destroçado, não. Eu gostei do filme. Eu gostei também. E tu, Marcos? Marcos nem assistiu, né? Então, eu não assisti a Outra Garota Bolena, não. Mas tem um filme sobre esse rei, o Henrique VIII, que eu acho que até é um dos filmes assim, mais importantes que tem a figura dele, que é o filme chamado O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Não conheço esse. Então, que é o seguinte, tem o Henrique VIII... Só conheço o Homem que Vendeu a Alma, Silvio Santos. Tem vários aí, né? Em Brasília, então, nem se fala. Mas enfim. Lá eles vendem tudo. Sarney também, Sarney. Tá, fala aí. Então, porque o Henrique VIII, ele queria... Ele era casado com a Ana Bolena, né? E tal, e ele tinha essa coisa, ele queria se separar da mulher dele para casar com a Ana Bolena, justamente porque a mulher anterior não tinha dado para ele um descendente, né, filho, né? Um filho, né? Um herdeiro. E o que ele faz? Como a igreja não queria conceder o divórcio para ele funda uma religião dele. Anglicana. A igreja anglicana, exatamente. E só que todos os cidadãos do reino eram obrigados a jurar fidelidade à igreja anglicana e dizer que concordavam com o divórcio dele. E teve um cara, o tal do Thomas More, que é o cara que escreveu aquele livro A Utopia, ele se recusou e acabou sendo executado por causa disso. E esse filme conta justamente esse fato, né? A recusa desse Thomas More em aceitar uma coisa que ele não concordava, mesmo sendo imposição do rei, né? É um filme muito bonito, muito interessante. Esse filme Utopia também é um épico? Não, então, o Utopia foi o livro que o Thomas More, que esse personagem, o Thomas More, escreveu, né? Pô, sabe, nós falamos da Scarlett Johansson e tem um filme com ela que eu acho um filme maravilhoso, chamado Moça com Brinco de Pérola. Gente, quem não assistiu esse filme, corre pra locadora, procure esse filme online, porque é belíssimo. É um filme de 2003 e o diretor é Peter Weber. É um filme com a Scarlett Johansson, com Colin Firth,
com Tom Wilkinson. É um filme que ele fala sobre Ele fala sobre o pintor Johannes Vermeer, né? Isso, Johannes Vermeer. Esse filme é a primeira vez que eu vi a Scarlett Johansson. E olha, lá ela já deu um show, hein, de talento, né, Marcos? Ela começou bem nesse filme. Ela começou bem. Porque ela faz um personagem que ela é uma empregada, né? E tem esse quadro famoso do Vermeer, a moça com um brinco de pérola, né? E tal. E o filme narra quem seria essa moça, né? Ele é uma ficção sobre quem seria essa mulher, tal, que ele retratou, né? Não é uma história verídica assim, mas eles partem assim de uma suposição como é que esse pintor, né, conseguiu fazer esse retrato aí, que é um belo retrato. Daniel, se você não conhece, assista que você vai gostar, hein? Não vou esquecer, procurar. É Moça com Brinco de Pérola, belíssimo, no ano de 2003. Então, quer falar mais alguma coisa, Marcos? Daqui a pouco a gente termina. Vai lá. Eu queria citar 2 filmes que eu acabei assistindo hoje, já nessa toada aí do cinema épico, né? Tal, que eu acho que tá até interessante comentar. A gente falou do Senhor dos Anéis e desses épicos de fantasia. Tal, o próprio Spielberg e o Peter Jackson, eles mesmo admitem que eles foram muito influenciados por um diretor chamado Alexander Pitushko. Pitushko, isso. E ele era um cara que ele nos anos... entre os anos 40 e 60 ele dirigiu vários filmes aí na Rússia, né, de épicos fantásticos, né, filmes baseados em contos tradicionais russos, em contos de fada, e acho que o mais famoso deles é o tal do filme chamado Ilha Muromets. Não conheço, esse daí é aquele que você falou que só tem no YouTube? Isso, que é ele saiu em DVD no Brasil também, um tempo atrás, e é um épico de fantasia, né? Esse Ilha Muromets é um herói russo, né, que enfrentou os tártaros e etc. O filme... saiu, qual o título que saiu no Brasil desse filme? Nos Estados Unidos ele saiu com o título de A Espada e o Dragão, né? Porque tem uma cena fantástica em que ele enfrenta um dragão no final do filme, etc. Tem algumas cenas de batalha, na época dos anos 50, né, não tinha computação gráfica, né? Então eles chegaram a usar 16 mil extras, né? Tem cenas que é um verdadeiro mar de gente lá. Nossa. Pô, então, Daniel, esse filme tem um visual interessante, hein? Muito bonito. Acho que o Marcos mostrou pra mim aí pelo YouTube. É muito louco o visual, hein? Eu só encontrei no YouTube esse filme pra assistir. Mas acho que tem inteirinho, né, Marcos, no YouTube? Ele tem inteiro no YouTube e aí você assistindo, eu tava vendo ele hoje, tem algumas sequências... Que assim, o Senhor dos Anéis, ele pegou a sequência inteirinha, né? Tem alguns enquadramentos e alguns momentos... Você acha que é a inspiração do Peter Jackson? A inspiração direta? Ou é uma chupada mesmo? Olha, em alguns enquadramentos, algumas cenas, inclusive, de batalha, etc., você vê que o Senhor dos Anéis, ele pegou assim... Nada se cria, tudo se copia, né, Marcos? Sim. Então, faz parte. O próprio, esse personagem Ilha Muromets, ele poderia estar dentro do romance do Senhor dos Anéis, que ele passava perfeitamente, como um dos personagens ali, né, e tal. Pô, legal. E outro filme que eu tava vendo hoje também, só pra terminar, é um filme chamado Terra, que é de um outro russo, é do Alexander Dovzhenko, que narra a luta entre os camponeses e os fazendeiros mais ricos, etc., na época que a Revolução Soviética estava querendo socializar a terra, né, e tal. E é um filme que é engraçado que esse diretor aí, ele narra cenas de plantio, do pessoal arando a terra e da chegada do trator no campo. Para ele isso também não deixa de ser uma coisa épica. Ele enxerga o épico de uma outra maneira. Para ele essa vida dos camponeses, a sobrevivência, a relação com a terra também é um tema épico para esse diretor, né? O filme é muito interessante também. Então, eu tava dando uma olhada aqui, tem alguns que a gente não citou, mas podem ser citados para quem quiser conhecer um pouco sobre épicos. Tem o Fúrias de Titãs, né, Marcos? É um filme bem legal. Aquele filme que usa que mistura atores com animação, né? Eu adorava esse filme na infância. Assim, foi um dos filmes que acompanhou assim a minha infância e minha adolescência durante muito tempo. Tem um filme chamado Guerreiros do Fogo, de 1985. Tem outros filmes tipo assim, recente, tem um filme do Tom Cruise lá, O Último Samurai. Esse é um épico. Sim. Eu acho que o Tom Cruise está muito bem nesse filme. Você acredita que eu não consegui assistir esse filme ainda? Porque tu achou chato ou tu não conseguiu? Não, eu não consegui assistir mesmo.
Porque sempre que passa eu não posso assistir. O pessoal que comenta que isso e aquilo sobre o Tom Cruise, mas ele tá bem nesse filme. Tem aquele ator maravilhoso lá, o japonês, o chinês, qual é o nome, Marcos? Ken Watanabe. Ken Watanabe. Esse filme aí do Último Samurai é dirigido pelo Eduardo Zwick, que é um diretor que quase todos os filmes dele são épicos, na verdade, né? Dirigiu O Tempo de Glória, O Último Samurai. Nossa, você falou de Tempo de Glória, cara. Agora danou-se. Fiquei doida. Adoro esse filme. Tempo de Glória é muito lindo. Assistiu esse daí, Daniel? Esse filme é com aquele ator lá do Curtindo a Vida Doidado, o Matthew Broderick. Sim. Ele faz um capitão, assim, tipo assim, ele é do esquadrão só de negros. Acho que da Guerra da Secessão, né, Marcos? Então, exatamente, é um pelotão de soldados negros durante a Guerra da Secessão, né? Sim. E tem esse capitão que é o Matthew Broderick, que ele acaba se comovendo com a situação que os negros têm na guerra, que eles são tratados como bucha de canhão, né? E ele acha que essa é uma oportunidade deles reconquistarem a dignidade deles, né? Através da coragem e da superação no campo de batalha, né? Então, esse é um filme que, tipo assim, os negros eles são incentivados a participar porque eles teriam a liberdade deles, né? Sim. Eu acho que eles jogam com lance assim. Tem o Denzel Washington também, numa atuação fabulosa, viu? Muito legal. E esse é um belo filme, viu? Apesar de ser um filme descaradamente patriota e tal, né? Mas é um belo filme do Eduardo Zwick. É um filme de 89, Tempo de Glória, vale a pena. E uma curiosidade sobre esse filme é que o Matthew Broderick, ele é descendente desse general aí, desse... Como é que é o nome? Eu até esqueci o nome desse cara importante e tal. Ele é um cara que existiu mesmo. O resto não, é tudo fictício, né? Você é parente mesmo do cara. Ele é parente do cara, meu, acredita? É muito legal isso daí. Então, Marcos, continua, querido. Te cortei. Eu acho que é interessante também, a gente já falou da Maldição da Flor Dourada, mas é interessante falar desses épicos chineses, né, que estão aí... Rochedo Vermelho, né? O diretor John Woo, ele lançou, acho que foi ano passado, ele lançou esse filme que é em duas partes, a Batalha do Rochedo Vermelho, que também é um épico, assim, histórico, né, tal, que conta... na linha de O Tigre e o Dragão, né, mais ou menos. Mesmos efeitos, assim, com mais gente trabalhando, mas mesma coisa, pessoal voando, né? Mas é bonito o filme. Conta essa Batalha do Rochedo Vermelho, que foi a maior batalha naval, né, da história da China, que milhares de navios foram incendiados. Ele não é exatamente igual ao... Assim, ele é um pouco diferente do Tigre e o Dragão, porque o Tigre e o Dragão ele é mais um wuxia, né? Aquele filme heróico de artes marciais, né? O nome disso é Wuxia, é? Wuxia, esse gênero. Wuxia e tal. E o Tigre e o Dragão foi o filme que acabou fazendo... Esse Wuxia sempre teve fãs aqui no Ocidente, né? Muita gente gosta de filme de artes marciais e filmes de espada, etc., chineses. Mas depois do Tigre e o Dragão se formou um público fiel aí do Wuxia no Ocidente, né? Legal. Então, aqui minhas últimas indicações aqui são dois filmes que eu gosto. Um é uma série, na verdade, mas ela saiu como DVD, que é o Anel dos Nibelungos, de 2004, que o pessoal também não gosta muito, mas eu acho bem legal esse épico, vale a pena. E tem o 13º Guerreiro. Vocês assistiram esse daí? Com o Antônio Bandeiras. Esse filme é muito legal, muito divertido. Eu assisti o Anel dos Nibelungos na segunda parte. A primeira parte eu não assisti. Então, como eu peguei a história meio pela metade, então eu não entendi muito bem, né? Tem o lance do juramento do cara, a maneira como ele pega esse tesouro, né? Ele fica amaldiçoado pelo tesouro, é legal. Uhum. O personagem é o Siegfried, né? Sim. E qual é o nome da moça lá, loira? Siegfried e Cremilde. É a Cremilde, o nome mais lindo do mundo. Cremilde. Cremilde. É Cremilde. São os nomes da... Ai, meu Deus do céu. da época, que tava na moda. Era o Cauã da época. Puxa, sempre dá os brancos. Também, dá branco direto, por isso que eu falo merda. Nessa série aí do Anel dos Nibelungos, é legal que tem aquele Julian Sands, que é um ator que eu gosto pra caramba, que ele faz o Hagen, né, o vilão, né, da história. Pô, pra quem não lembra do Julian Sands, o Warlock e o Demônio.
Acho que quem viveu aí nos anos 80 vai lembrar que ele faz o demônio. Show de bola. Então, e o 13º Guerreiro é com Antônio Bandeiras, Marcos. Fala desse filme que é bem legal. A gente concluir. Pode falar, Daniel. Mitologia nórdica, os nomes da mitologia nórdica. Sim. Certo. Fala então. Pode continuar. O 13º Guerreiro, se eu não me engano, ele é dirigido pelo mesmo diretor do Predador e do Duro de Matar, né? E tal. E o filme é um filme de ação bem no estilo dele, do John McTiernan, né? Se eu não me engano, que é o diretor, é com o Antônio Bandeiras. É um filme interessante e ele é inspirado, esse personagem que o Antônio Bandeiras faz é um personagem que existiu realmente, né? Tal. Existiu esse personagem, hein, então? Existiu e esse conclave de guerreiros que se formou parece que é inspirado bem distantemente num fato real, né? Essa história é interessante. Porque tem muita magia, muita ficção, né? Muito fantasioso ele. Mas o personagem principal lá do Antônio Bandeiras é um personagem real, então existiu. Existiu. Agora isso me lembra, falando de personagem que existiu também real, esse filme que eu lembrei agora, eu não sei se ele é exatamente um épico, mas é um filme também que eu acho importante e recente aí, é um filme indiano chamado A Rainha Bandida. Você tinha falado desse filme, como é que é a história mesmo? É que ele conta a história de uma mulher chamada Pulan Devi. E ela é de uma casta inferior, né? Ela é vendida logo aos 11 anos de idade, ela é vendida para um cara, né? Para ser esposa do cara e tal. Só que ela além de ter que servir o cara como esposa, tem que trabalhar pro cara, etc. Ela se revolta, foge de casa. Eu sei que ela passa uma série de desventuras até que ela se transforma ela vira uma bandida, né? Ela entra para um grupo de bandidos, etc., de bandoleiros, né? E ela vai ascendendo dentro desse mundo dos bandoleiros até virar uma espécie de heroína, né, da casta dela, porque esse pessoal é oprimido é oprimido pelas castas superiores ali, e muitas vezes o banditismo é a única forma que eles têm de... Esse sistema de castas aí é um sistema terrível, gente. Tem um lance assim, se a pessoa for escura, já é considerado lá impuro totalmente, né, gente? Então, e ela acaba, essa Pulan, ela tem uma vida muito, muito difícil, etc. Ela vira uma espécie de objeto na mão dos caras, ela é estuprada muitas vezes, pelos caras das castas superiores e tudo. Só que essa revolta dela e o fato dela nunca ter se entregado, dela sempre ter tentado reagir, ela vira uma heroína, né, pro pessoal da casta dela. Depois ela é presa, mas ela sai, acaba entrando pra política, etc. E o filme conta essa história dela trágica e ao mesmo tempo heróica, de certa maneira. É um filme muito bonito, assim, com uma interpretação maravilhosa da atriz principal, que eu não vou lembrar o nome dela agora, e ele é dirigido pelo mesmo diretor que fez Elizabeth depois, com a Cate Blanchett. Legal esse Elizabeth, achei interessante. E você, Daniel, gostaria de indicar algum filme pro pessoal que escuta o nosso podcast? Henrique V, com o Kenneth Branagh. Pô, eu não assisti esse filme, disse que é bem legal, hein? Sim, bastante interessante. Conta a história se não estiver enganado, a Guerra dos 100 Anos. Parece que o Henrique V era o rei na época e ele lidera, né, os ingleses contra os franceses. Esse filme é excepcional, viu? O filme é magnífico, tanto a produção e quanto a interpretação do Kenneth Branagh também, que ele arrasa. Então, e teve uma época em que o Kenneth Branagh estava bastante em evidência, né? Que ele fez vários filmes assim em sequência. Fez o Frankenstein, fez... Porque uma coisa que ele tem, assim, é gostar de fazer filmes baseados no escritor inglês, como é o nome dele mesmo? Do Shakespeare, né? Shakespeare, exato. Então ele fez uma sequência de filmes, assim, do Shakespeare, como Muito Barulho por Nada. Eu acho legal esse ator aí, o Kenneth também, que é baseado no... Ele fez também o Hamlet, né? Sim. Uma versão do Hamlet também que é fantástica, essa versão do Kenneth Branagh, vale muito a pena ver. Nesse filme que ele fez do Hamlet tem uma cena em que o Charlton Heston aparece declamando um poema épico também que é de cair o queixo. Ah, legal, pô. Então, e você, Marcos, quer dar mais uma indicação aí, por fim, para acabar, para encerrar? Eu acho que para finalizar, para fazer uma consideração final sobre o tema, tem muita coisa de filme épico interessante sendo produzido, como a gente já falou sobre os russos, a China, a Tailândia, estão aí dentro do mercado do cinema épico, estão com tudo, sabe? Então tem produções interessantes aí de 2006, 2007, 2008,
tal. E tá pra sair um filme que vai ser um filme, é uma coprodução que eu acho que é Estados Unidos, Espanha e França. Vai sair agora em 2010, que é A Vida da Hipátia, né? Que é aquela sacerdotisa pagã, que a morte dela foi uma espécie de... foi um marco do fim do paganismo e da ascensão do cristianismo, né? Então esse filme aí promete. Ele vai ser dirigido pelo Afonso Cuarón. Então eu tô aguardando aí pro próximo ano esse filme, que parece que vai ser um épico bem interessante. Eu adoro esse Afonso Cuarón, é um diretor maravilhoso. E você falou sobre o fim do paganismo e a ascensão do cristianismo, não foi isso? Sim. Eu lembrei das Brumas de Avalon, que a gente não comentou, mas é uma série bem legal também, que fala sobre esse assunto, é um épico também. Então, eu gostaria de agradecer ao Daniel Ruiz, que está aqui colaborando com a gente. Muito obrigada, Daniel. Então, antes de fazer as finais aí, tá sendo produzida uma série chamada Spartacus, Blood and Sand, tá? Sim. Tava vendo aqui, né? Tem nesse blog que eu passei pra vocês aí. Entre uma pode falar o nome do blog. É filmesépicos.blogspot.com. Certo. Tá? Eu não vi nenhum ator famoso aqui, né? Tirando a Lucy Lawless. Lembra da Lucy Lawless? Não lembro. O que ela fez? É conhecida? A Xena. A Sheila? Xena. Que Xena? Xena, a guerreira. Ah, Xena, tá. Eu acho que ela é a única famosa na história, tá? Certo. Né? Então, vamos ver aí, tá? A previsão para sair em janeiro de 2010. Opa, que saia logo, queremos ver. E vamos aqui ficar torcendo aqui tipo assim, cruzando os dedos para que não seja uma versão ruim de Spartacus, né? E o engraçado é que tem uma cena aqui, eles colocaram umas fotos em que você vê a Lucy Lawless com o escudo e com a espada. E você pensa, isso é Xena? Até a roupa que ela tá usando parece a roupa da Xena mesmo. É verdade. Parece, né? Você fica pensando, é a Xena? É a Xena? Xena, o que você tá fazendo aí? Então, e você, Marcos? Muito obrigada pela sua participação. E você quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Até tipo assim, pra quem não gosta de épico, pra pessoa conhecer o épico e, tipo assim, não rejeitar o épico, né? Porque muita gente associa filmes épicos, ou até os próprios filmes de Hollywood, como filmes cansativos, super oscarizados e tal, mas eu acho que tem muita coisa boa em Hollywood, tem em outros países, que nem vocês falaram, na Rússia. Eu acho que o épico é um gênero, que... tipo assim, o Senhor dos Anéis fez renascer o épico, né, gente? Por mais que a gente queira... Muita gente torça o nariz pro Senhor dos Anéis, né? Mas depois do Senhor dos Anéis começaram a sair mais épicos, né? Ter mais produções de épicos, né, gente? Sim, verdade. Eu acho que o Senhor dos Anéis e o Gladiador também, né? Contribuiu bastante, assim, pro épico voltar, né? A ser um gênero mais produzido. Tanto é que agora esse ano tem uma série de filmes do gênero épico que vão sair aí. Tanto filmes americanos quanto filmes de outros países também. E tal. Os Estados Unidos eles fazem muita parceria com os estúdios da Itália e da Espanha para poder usar as locações e elenco, né, também. E tal. Desde os anos 50 que a produção de épicos também americanos conta com participação de estúdios espanhóis e italianos, né, e tal, porque eles são conhecedores aí da matéria, né, do épico. Eles usam bastante também em Nova Zelândia, né, porque por causa dos espaços abertos que tem lá, né. Nova Zelândia é um país incrível, né, um visual impressionante. Tem vários aspectos, né, de natureza, bem legal. O Senhor dos Anéis foi filmado lá e essa série que eu falei também parece estar sendo filmado lá. Pô, legal. Então, muito obrigada, gente. E fica aqui para vocês mais um podcast. Semana que vem nós vamos gravar aqui, vamos escolher um outro tema. E obrigada, Daniel. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, é um prazer. E a gente está de volta em breve, na próxima semana, com mais um podcast. Sempre que tiver, me convida, que é um prazer para mim participar com vocês aí, tá bom? Obrigado ao Thiago também, que teve que sair aí no meio, mas a participação dele também foi sempre muito legal. A gente espera que ele esteja aí com a gente de novo, né, semana que vem. Sim. Tá certo. Boa noite, Daniel. Gente. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite.